Bem-vindos à segunda temporada de Isto é Paddle e Amigos. Obrigado a quem nos ouviu e quem nos apoiou na primeira temporada. Esperem novidades, que vem muita coisa boa. E como tal, como começámos na temporada anterior, vamos começar em grande, com o craque Miguel Oliveira. Miguel, como é que tu estás? Olá, tudo bem? Marco, olha, muito prazer voltar a estar aqui na segunda temporada. Parabéns pela primeira, excelentes Obrigado. nomes, excelentes pessoas do paddle dentro e fora do campo vieram aqui passar os seus testemunhos. Eu espero que as pessoas tenham seguido, tenham aprendido também. E pronto, falar um bocadinho aqui mais de paddle, não é? Que é o que nós gostamos nestes tempos difíceis, tentar alegrar um bocadinho as pessoas com o desporto que têm saudades. Muito bem. Olha, Miguel, na última entrevista falámos um bocado sobre ti, sobre como é que começaste no paddle, etc. E agora queria pegar um bocadinho do que a malta pediu. Olha, Marco, pergunta isto ao Miguel, faz isto. Houve muita malta que fez muitas perguntas. Miguel, gostava que me dissesses como é que foi a tua vida lá em Bilbao, depois como é que vieste cá para Lisboa, essa experiência, certeza que aprendeste muito. Sim, essa experiência foi inesquecível e foi o que me fez ser o jogador que sou, e o ser humano também, porque estive lá muito tempo sozinho e cresci com isso. Começou em 2013, foi num estágio da seleção, quando eu já tinha deixado de ser professor de ténis e comecei a levar um bocadinho mais a sério o pádel, que numa reunião com o antigo selecionador espanhol, que era o selecionador português, o Álvaro Matador, e o presidente, o Ricardo, que falaram e que disseram que havia um miúdo que estava interessado em aprender, e então eles fizeram força para que eu fosse lá para o clube onde trabalhava o Matador. Portanto, eu fui para lá em 2013, que nesse ano, por acaso, foi o Mundial de Bilbao, que joguei com o Vasco Pascoal, jogámos esse torneio e fizemos quartos de final. Portanto, esse foi o meu primeiro ano que eu estava em Bilbao. E pronto, eu fui para lá ser professor e ser jogador. Ao princípio tinha poucos patrocínios e trabalhava uma média de 42, 45 horas por semana, às vezes ao sábado. Depois comecei a jogar torneios lá, entretanto os torneios da Federação começaram a ser com prize money cá em Portugal, e comecei a fazer carreira disso, comecei a viajar muito, comecei os WPTs também em 2014, e à medida que foi passando o tempo, fui cada vez profissionalizando mais, fui cada vez ganhando mais relação com o clube e com as pessoas lá, sobretudo também a partir de 2015 comecei a ter uma equipa de trabalho que depois acabou por ser o selecionador nacional seguinte, o Juanma Rodrigues, o Marcelo Pérez. Tenho lá muitos bons contactos e pessoas que me ensinaram muito a nível de ser jogador. E depois tenho a parte também do treinador da Rolaceta, que também dar aulas lá aos miúdos e aos veteranos e a toda a gente foi algo bastante enriquecedor. Aprendi bastante como jogador jogando com eles, e aprendi bastante em termos de aulas e de treinar e de dinâmica de clube e sobretudo como é que funciona o paddle, porque pronto, eles lá vivem o paddle já há 30 anos, e então quando eu lá cheguei eu tinha uma ideia do que era o ténis e como é que se fazia, e havia coisas bem feitas e coisas mal feitas, e vendo a realidade do paddle em Espanha, isso fez-me ver um bocadinho aquela que é a realidade que eu acredito que o paddle pode tomar o melhor caminho, e já houve vários exemplos na Argentina do que é que aconteceu, no Brasil também o que é que acontece um bocadinho, em Espanha o que é que acontece, e aqui em Portugal também nós temos o nosso caminho e o nosso destino, de fazer o paddle crescer, e nesse sentido, pronto, eu agora perdi-me um bocadinho porque já estou com a cabeça mais à frente daquilo que se pode falar aqui, mas falando um bocadinho de mim, a partir do momento em que no WPT comecei a fazer últimas de prévias, que foi mais ou menos em 2016, 17, comecei a ter um bocadinho mais de patrocínios, comecei a dar menos aulas, comecei a dedicar-me um pouco mais, e então passado 4 anos, que foi o tempo que lá fiquei em Bilbao, decidi voltar para Portugal no verão, e depois, aliás no verão não, no final da época decidi voltar para Portugal, e depois quando ia para Madrid, que esse era um bocadinho o objetivo, era ir para uma cidade em Espanha que fosse maior, que tivesse mais competitividade. No início do ano 2018, o Gervásio depois veio para cá. Portanto, eu comecei a ir para Madrid, até comecei a pré-época lá, porque na altura jogava com o Pintos, mas depois quando o Gervásio veio, eu senti que era uma oportunidade inacreditável para aprender com aquele que agora considero o melhor treinador do mundo. E pronto, e nesse sentido foi um bocadinho essa a minha viagem por Espanha. Boa, boa. E de certeza que deste um salto enorme na tua carreira e que faz de ti um grande jogador que tu és hoje. Miguel, Sim, diz. e agora, por exemplo, acho que era este ano que se ia fazer o Mundial de Paddle, não era?
Não, era o ano passado, em 2020, ia-se jogar o Mundial de Pádel no Qatar. Exatamente. O último foi no Paraguai, em 2018, e era 2020, só que foi adiado e agora joga-se em 2021, não sei onde. Queres só contar um bocadinho assim, muito rápido, muito geral, a tua primeira experiência no Mundial, como é que foi? Jogaste com o Vasco? Por acaso, sim, cheguei com o Vasco. Foi em 2012. Foi em 2012, nós fomos para o México e foi também outros grandes jogadores que continuam aí no circuito, outros grandes jogadores que já se retiraram. E então foi muito engraçado porque quando lá chegámos aquilo era um hotel em que os campos eram no hotel e davam-nos uma pulseira e aquilo era tudo à grande, tudo à francesa e entretanto estávamos a descobrir o pádel. Eu no meu caso fiquei completamente apaixonado pelo desporto aí. Aliás, eu nessa altura antes de ir dava aulas de ténis e quando voltei decidi deixar de dar aulas de ténis, portanto isso foi um marco enorme na minha carreira para iniciar o desporto. E essas lembranças foram boas. E depois também houve o Mundial de 2016, esse já o primeiro com a Federação de Pádel, porque nós ficámos alguns anos sem jogar mundiais e europeus por uma luta interna em Portugal para que o pádel fosse tutelado por uma federação de pádel e que pudesse crescer através da sua própria federação. E então em 2016 foi o primeiro ano em que nós participámos como a Federação Portuguesa de Pádel e foi um orgulho enorme porque nós conseguimos fazê-lo em Cascais e na altura com o Diogo fizemos final do Mundial de Duplas, que era algo que ao início era impensável e que foi algo que, apesar de ser o segundo lugar, é uma coisa que vai ficar para sempre, o troféu é inacreditável, estava lá tudo e mais alguma coisa, cheias, bancadas cheias, foi um momento especial também esse Mundial. E mais recentemente o do Paraguai também, que obtivemos, já com o Vasco também obtive uma das melhores vitórias da carreira frente a um número 1 do Brasil, todo poderoso como o Giulianotti e o Stefan, também foi marcante, e em termos de seleção ter ficado em quinto lugar foi marcante. E pronto, esses foram um bocadinho essas lembranças do Mundial. Oxalá em 2021 também possamos ter outras, sobretudo com novos jogadores que estão aí a emergir e que estão a vir cheios de força e que também eles vão entrar nestas histórias e vão fazer eles as histórias deles também. E que temos aí bons jogadores, o João Moura, o Peu Araújo, temos aí muitos a aparecer agora e que são o futuro da nossa seleção. Exatamente, bastantes, muitos mesmo. Miguel, outra das perguntas que me fizeram muito, porque é que não fizeste ao Miguel e tu tens de perguntar isto, era sobre a tua raquete. A tua raquete não é igual às outras, não é... A minha raquete, aliás, a minha pala, se formos falar tecnicamente, é a minha pala, ela é de cortiça, portanto é completamente diferente de todas as outras. Agora, eu acho que é diferente para melhor, pela estética, ou seja, em termos de diferenciação é muito mais bonita, em termos de toque ou em termos de swing, eu considero que a pala Cork é uma pala que permeia muito o movimento simples, curto, e eu sinto muito isso nas minhas pancadas, e tem o componente de ser nacional. A única situação que posso aceitar para que não seja perfeita é algo que a nível amador torna o jogo muito mais simples de o fazer, que é uma espécie de limitador de um carro. Ou seja, a pala responde muito àquilo que tu fazes se o desenho do movimento for curto e dinâmico. Ou seja, se uma pessoa fizer muito movimento e muitos desenhos e a pala mexer muito, as outras palas muito provavelmente pode andar mais a bola, mas é muito mais difícil de controlar. Ao passo que a Cork, tu consegues um controle surreal e a partir daí aquilo que tu tens que fazer é a aceleração do movimento e não mexer nele para que possas fazer o mesmo movimento, mas que a bola possa andar o triplo ou o quádruplo ou o que tu queiras, porque tu aí controlas com a mão. E nesse sentido, quando tu começas a controlar esse conceito, a pala Cork fica muito fácil de jogar. Muito, muito fácil. A nível amador, então, é surreal. É a melhor pala do mercado, com diferença. Mas pronto, eu também, como eu sou Cork, posso ser suspeito a dizer isso, mas quando não era, dizia,
E se deixar de ser, vou continuar a dizer que a pala cork é das melhores palas para nível amador, neste momento a melhor. Mas eu pessoalmente já experimentei e já tive uma e gostei muito de jogar com ela. É Uh, espetacular. E depois também há aqui uma questão muito importante que é a parte do conceito, que é a parte das pessoas, que as pessoas se conhecessem o sonho e o trabalho que os 4 sócios, mas nomeadamente o Pitucas e o Nicolau, fizeram, é inacreditável. O sonho do Nico transformar uma pala de pádel dele, feita por ele, o sonho do Pitucas de conseguir levar a pala a todos os lados do mundo, isto já está a acontecer e eles têm um mérito enorme e nós, como adeptos do pádel e como pessoas portuguesas, faz todo o sentido que possamos partilhar essa alegria com eles. A forma como o nível das pessoas muda quando pega numa cork e a forma apaixonante como as pessoas falam da pala torna ainda mais especial ter uma pala. É uma marca completamente espetacular. Nesse sentido, ganhou esse estatuto. Especial, sim. Nesse sentido, ganhou um estatuto inacreditável e é muito. Está-me a faltar aqui uma boa palavra para conseguir dizer. Mas tem muita qualidade. E no WPT, que feedback é que tens tido da malta? Precisa que te perguntam que pala é essa e que... Depende. A nível profissional, se te sou sincero, os jogadores sentem que não têm tanta potência como nas outras palas. E o que acontece é que um jogador profissional, tecnicamente, é muito apurado. Portanto, ele não precisa de ir buscar esse controlo porque já o tem na parte do corpo. Ele precisa é que a bola ande e, nesse sentido, eles preferem as raquetes deles, que são muito mais pesadas, muito mais duras. No meu caso, talvez se eu jogasse com uma raquete mais dura e mais pesada, se calhar a bola andava muito mais. Mas eu sinto que a Cork e o trabalho que o Nico tem desenvolvido na parte da raquete profissional, não é? Porque é um bocadinho diferente claro, da raquete que se vende socialmente, mas na parte do que é supreme, a topo de gama dele, ele cada vez mais está a conseguir ganhar um bocadinho mais de pontos e um bocadinho mais de potência, mantendo sempre o mesmo controle e a mesma capacidade de manusear a raquete, a pala, aliás. Portanto, em relação a isso, eu acho que é uma questão de tempo até as raquetes Cork começarem a ser ainda mais duras e ainda mais firmes para os profissionais, mas a nível amador é uma pala, é um Ferrari, nesse sentido. Boa. Olha, Miguel, agora eu gostava de pegar aqui o assunto, gostava de falar aqui sobre isto contigo e nós já falámos isto várias vezes em off e etc, que é assim um bocado de dark, é um assunto de dark paddle, que é uma coisa que ninguém fala, todos falam falamos entre nós, etc, mas não é muito explorado. E eu acho que foi um bocadinho abafado com a situação do confinamento, eu acho que nos clubes está a haver uma política, não digo que é uma ditadura, mas digo que é um bocadinho elitista e que não se preocupam muito, e não falo isto do clube, todos os clubes em geral, mas vemos que há assim um certo nível de elitismo, também está-me a faltar a palavra agora, vemos muito os clubes a não se preocuparem com os jogadores sociais, M4, etc. E não sei, já não há aquele íntimo entre o jogador e o clube que havia de antes. Agora acho que só se preocupam mais em dinheiro e não se preocupam tanto com os jogadores em si. Não sei se me fiz explicar bem. Sim, eu acho que estás com rodeios. Acho que se for para falar simplesmente das coisas, podemos falar abertamente do que é que elas são. O que acontece aqui é preciso perceber um bocadinho antes o meu conceito, a minha visão em relação ao que é o paddle, para depois também perceber um bocadinho a minha posição e para perceber um bocadinho o meu constrangimento para ações em direções completamente opostas. Ou seja, mais além de Miguel Oliveira, o jogador profissional Miguel Oliveira, que esteve em Espanha, que sabe e tudo mais, o Miguel Oliveira pensa sempre em jogadores comuns, ou seja, qual é que é o grosso da modalidade. Quanto mais pessoas jogarem pádel, mais Miguel Oliveiras e mais Diogo Rochas e mais Vasco Pascoais e mais Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira e mais todos os outros jogadores vão aparecer. Ou seja, é muito importante aqui perceber uma coisa. O mais importante do pádel, e os próprios clubes dizem e falam sobre isso, é o grosso da modalidade, é a base, é o nível 3, é o nível 4, é o nível 5, é o nível 2, é todos esses níveis.
eu concordo, e é isso mesmo. E por essa razão não se pode prejudicar ou não se pode aumentar valores de preço de aluguer numa situação em que é para eles. Ou seja, já não se deveria fazê-lo em relação a alugueres de campo, porque se fores ver bem, a questão aqui do clube ganhar mais dinheiro não se prende por fazer aluguéis de campos, prende-se por dar mais qualidade às suas aulas, dar prioridade aos seus campos, aos seus eventos, aos seus paddle for alls, aos seus paddle-ins, aos seus paddles, o que seja, e aí podem cobrar 20, 30, 50 euros, podem oferecer o que quer que seja, podem fazer aulas, podem fazer tudo e mais alguma coisa e cobrar por tudo e mais alguma coisa, mas o que é o aluguer do campo, ou seja, 4 pessoas que ligam e que querem jogar, que não têm contacto com o clube, ou que têm, mas que queiram jogar, não podem levar como estouro, como levam, e ainda para mais, agora mais. Ou seja, já não podiam levar como levavam. Agora, uma pessoa quer jogar, uma pessoa quer evoluir, quer aprender, quer jogar todos os dias e tudo mais, ok, então que pague aulas, ou que faça paddle for all às 8 da noite. O clube não pode dar 3, 4 campos de aluguéis às pessoas. O clube dá zero. Dá zero. Porquê? Porque enche tudo com elas. Agora, se dão aluguéis, não pode ser com preços muito caros. Isso aí, acho que foi o que aconteceu um bocadinho no squash, não estou muito por dentro, mas sei que havia poucos campos e havia muita procura. E os clubes aumentaram os preços e as pessoas deixaram de querer jogar e de repente deixou-se a moda do squash. No paddle acontece um bocadinho que esta moda, esta febre, quer jogar, mas se for insustentável eu estar a jogar por um serviço mínimo e básico que é o aluguer do campo, eu vou pensar assim, pois então eu vou começar a ter aulas, ainda vou pagar mais isto, mais aquilo. As pessoas estão muito agarradas ao estar sempre a alugar o campo. Estão sempre eu quero é jogar, eu não quero aprender, eu só quero é jogar, mas depois não quero perder. Então eu jogo só de brincadeira, depois quando estou quase a perder, estou ali, mando umas risadas e tudo mais, depois quando quero ganhar, a pessoa tem que entender que no desporto e no paddle, se quiser mesmo jogar bem, se quiser ser boa, tem que treinar e tem que fazer trabalho de mobilidade, e tem que fazer trabalho de técnica, e tem que fazer trabalho estratégico, e isso não consegue com os aluguéis do campo. Aliás, a pessoa fica toda ofendida, entre aspas, por pagar 25 ou 30 euros para aprender 1h30 de aula comigo, e depois não se importa de pagar 10 euros por alugar um campo, ou 12 euros para alugar um campo, e ela vai aprender mais numa hora e meia comigo do que a jogar um aluguer de campo 10, 20, 30, 50 vezes, depende da concentração dela. É verdade. Estás a ver? E nesse sentido, os clubes têm que dar mais formação aos treinadores e os treinadores têm que ter mais capacidade de cativar e de fazer com que as pessoas entendam que têm que pagar mais por aulas e não por alugueres. Agora, o clube prefere, se calhar, que as pessoas aluguem o campo do que as pessoas tenham aulas. Isso aí, pronto, já é uma política que eu não concordo, que não faz sentido. Mas se a política for de fomentar o paddle e de pôr aulas e tudo mais, então carreguem os preços à vontade em relação a isso. Porque vocês podem justificar que esses preços são subidos. Agora, em relação ao aluguer de campo, que é o serviço mínimo e básico de uma pessoa que queira bater umas bolas e jogar paddle, aí eu não concordo que os preços sejam como são. Não concordava antes e muito menos agora que subiram. Por cima só vem todos €1, €1 e pouco. E aqui, não sei, mais em Lisboa. Eu acho que no resto do país, se calhar, esta conversa não é tanto para eles nesse sentido. Agora, temos que perceber que a base constrói-se com preços muito acessíveis. E depois a procura, quando aumenta, aí já se pode meter os preços personalizados. Mas não podem matar a oferta, a procura, perdão. Eu acho a procura que tem que continuar a existir. Eu acho que é como tu dizes, eu acho que se devia investir mais nos treinadores, que é uma coisa, isto é uma coisa que eu já vi que é, um treinador começa a dar aulas às 8, 9 horas, e depois é tudo seguido, sempre seguido, não há feedback, não há... Eu acho que é só dar por ar. Olha a quantidade. Isto aqui vale o que vale, porque toda a gente pode começar e toda a gente pode ser bom a ser treinador de paddle. Só é preciso vontade, sacrifício e aprendizagem. Agora, quantas pessoas tu não tens a dar aulas de paddle que começaram a jogar paddle há ano e meio, 2? É verdade. Que jogam torneios de nível 3, nível 2, mas dá jeito e depois também tem algum jeito para falar com as pessoas e o clube precisa e tu vais a ver e ele nem sabe propriamente as regras e não sabe jogar bom paddle. Não é preciso saber jogar de ser jogador, mas não conhece o jogo em termos técnicos e táticos
e vai ensinar outros jogadores a fazer isso. Era E depois, esta promoção por alugar o campo, eu acho que não convém nem à pessoa, nem ao clube e ao pádel muito menos. Porque uma pessoa só fica e uma pessoa só gosta quando uma pessoa tem aulas, quando uma pessoa tem experiências. Pá, a quantidade de vezes que eu tenho pessoas, quando eu vou dar as clínicas, que me estão a olhar de cima a baixo, que jogaram pádel pá, umas 5 ou 6 vezes, 7 ou 8 vezes, jogam uma vez por semana de vez em quando, fazem aquilo, ficam todos excitados e depois vão e depois jogam uma vez por semana, já têm aulas, já querem comprar uma raquete nova, ou seja, as pessoas vivem dessas experiências. Aí as pessoas podem pagar os 20 euros, os 25 euros, os 30 euros, mas não podem, o clube não pode tentar obter esses valores oferecendo o campo. Sim. Como se fosse uma dádiva e como tu tens que ligar durante 3 semanas para marcar um campo ao aluguer às 7 da tarde no teu clube que tu adoras e que vais lá sempre. Tu não podes marcar não podes treinar nesse dia a essa hora, tens que ir para Camarata, ou tens que ir para Cascais, ou tens que ir para não sei de onde, porque eles estão a alugar o campo a outra pessoa que nunca lá vai e tu tens de papar com isso e depois no dia seguinte querem que tu vais lá ter aulas ou querem que tu faças os interclubes e tudo mais. Ou seja, isto aqui há coisas que nós tínhamos que tentar levar o exemplo um bocadinho mais do ténis em termos de escola de pádel. Porque o ténis faz bem isso e há pessoas que estão no pádel, que eram do ténis e que podem fazer isso. Tem que se dar essa formação. Agora, tem que se aplicar os conceitos em relação ao que é o pádel. Mas pode-se fazer isso perfeitamente. Aliás, é para fazer isso, para que os preços de aluguer baixem, mas que só haja alugueres das 2 às 4, ou das 10 à meia-noite, ou das 8 da manhã às 9 da manhã. Ou seja, os alugueres não podem mandar no horário de um clube. Tem que ser as aulas, tem que ser os eventos, tem que ser os pró-games, tem que ser essas coisas todas. E depois o resto encaixa-se os alugueres. Agora, os alugueres têm que ser com valores que compensem para todos. Exatamente, sim, porque os jogadores para todos. Exatamente. Eu vejo as coisas desta maneira, é a minha opinião. Agora, eu não me quero meter no negócio dos clubes e das pessoas. A única coisa que gostava e gosto é que os jogadores de pádel, sobretudo aqueles amadores que gostam de jogar, que possam manter-se a jogar com a frequência que jogam, pá, sem que seja muito pesado nas suas carteiras, porque isso é insustentável. E isso é que mata a modalidade, nesse sentido. Porque quanto menos pessoas jogarem, pior vai ser. E quem sofre a longo prazo é o pádel. Claro, porque depois a pessoa aluga o campo, gasta um dinheiro a do caraças e vê-se a jogar mal. Ao menos que se veja a jogar bem, ao menos a ver que tenha técnica. Se não está muito preocupado com perder e ganhar e só quer beber umas cervejas no fim, é muito melhor fazer exercícios de carros, exercícios de situação de jogo em que está ali um bocadinho mais dinâmico, um bocadinho mais perde, ganha, perde. Bebe uma cervejinha no final, troca os parceiros, aquilo é muito giro, duplas e tal, e pá, isso se calhar vale mais a pena. Agora é um bocadinho mais complicado toda esta situação do Covid e tudo mais, mas que sirva de exemplo para que os clubes possam dinamizar as suas aulas e os seus eventos e as suas formas de cativar as pessoas e não através do aluguer sem ter trabalho. Ou seja, querem ganhar o mesmo sem ter trabalho. Eu acho que eles têm que ganhar o mesmo, mas também têm que fazer o seu trabalho. Pá, não quero estar a meter-me também nesse sentido. E isto é uma coisa que tu também já falaste sobre isto, mas achas que devia de haver um representante dos jogadores para falar também sobre isto? Existe. Eu sou delegado dos jogadores e por isso é que tenho tido uma voz um bocadinho mais ativa. Há 4 delegados dos jogadores também e eu acho que em relação a isso há pouca comunicação entre todos os delegados dos jogadores e fica difícil quando todos eles zelam os seus interesses, sejam eles quais sejam. E tem que haver aqui diretrizes e tem que haver pilares comuns que a Federação eu acho que faz bastante bem, que acho que há jogadores e acho que há dirigentes e acho que há clubes que também fazem muito bem, mas acho sinceramente que muita malta está aqui pelo negócio, ou seja, e nós aqui temos 2 hipóteses nesse sentido, que é uma pessoa serve-se do pádel ou serve o pádel. E eu gosto de servir o pádel, e se todos servirmos o pádel, isto vai dar para todos e vai ficar bom para toda a gente, nesse sentido, e pelo menos o desporto sobrevive e vive. E acho que isso é o mais importante. Acho que nesse sentido. Eu nisso concordo contigo, com essa questão do serve-se do pádel e serve o pádel. Porque nós vemos muitos clubes que o clube está sempre cheio, tem boas condições, etc. Mas depois vês que não há ligação nem com o clube, não há vês que os professores estão lá, é das 8 às 8, sempre seguido, não há feedback, não há... E depois, isso é um negócio. Isso também é um negócio, é uma empresa. Eu sei. Ou seja, sobretudo
clubes que sejam polígonos industriais, aquilo quase que faz lembrar uma empresa, que as pessoas entram, é um ginásio. É um ginásio. E o pádel precisa de um bocadinho mais desse contacto, dessa essência. Eu não digo o contrário, eu não digo o contrário, não digo que eles estão mal, porque pronto, é um negócio, é como tu dizes, eu não me vou meter na forma deles trabalharem. Agora, o pádel, sendo que é até um desporto com muito convívio e etc., eu acho que devia ser abordado de outra maneira, assim, pelos clubes. E temos aí inúmeros clubes que lidam com isso de uma maneira excelente e que nos fazem voltar lá várias vezes, seja com o Paddle for Alls, Paddlezine, torneios da cerveja, torneios do vinho. Claro que sim, e há muito disso, também. Mas isso tem que haver todos os dias. Com o Pascoal, com o Peu, com os milhares de jogadores que a gente tem aqui bons. E é isso que nos faz aprender e evoluir, porque o que transmite essas aulas, das 8 às 8, tudo seguido, é uma falsa evolução, tanto da modalidade como para os jogadores. Eu acho que tem que partir de toda a gente, que tem que haver mais formação e mais conhecimento do que é o jogo. E não é um negócio, nesse sentido, porque as pessoas gostam é do jogo, gostam é de aprender, porque realmente o pádel, as pessoas que jogam pádel, se sentirem que estão a aprender, não se importam de gastar, e podem gastar. Agora, a questão é, as pessoas que têm pouco para gastar e que provavelmente, se calhar, têm que fazer um ou outro aluguer de campo, ou se calhar não podem fazer tanto nas aulas, aí que não seja tão penoso para a carteira, só nesse sentido. Sim, eu nisso concordo a 100%. Mas e se depois a pessoa quiser ter aulas, a pessoa vai jogar, vai ganhar torneios, ou então a pessoa vai trabalhar mais. Ou seja, tu quando queres investir mais horas, aí já podes pagar mais. Agora, se tu só podes dar aquelas horas ao pádel, essas horas que tu dás ao pádel da tua vida, porque o resto da tua vida tu tens de trabalhar, tens que ir buscar os teus filhos, tens de fazer, tens de acontecer, tu és nível 4, tu és nível 5, tu tens que ter uma base pequena, de 5, 10 euros no máximo para poder gerir isso. E então diz, olha, ok, então não vou jantar, não vou fazer, não vou acontecer, e então posso jogar um bocadinho mais de pádel. Mas uma pessoa pensa assim, 2 vezes por semana alugar o campo, por mês, não sei. Não, acho que fica incomportável. No final do mês acho que fica incomportável. Mas é como tu dizes, é apostar na formação dos treinadores, que neste momento... É um bocadinho como as raquetes, como as palas, não é? Eu sei que faz sentido, em termos empresariais, que o clube e as marcas incitem a que se compre palas e que comprem palas, e a pala nova é que é boa, e a pala da outra marca é que é boa, e eu jogo com esta. Em termos empresariais isso faz sentido, mas realmente falando, só quando é necessário, não é preciso estar sempre a fazer isso. Ou seja, se eu tiver que dar uma opinião a um aluno meu, essa pala ainda está boa, fica mais 1 ano, fica mais 2 anos, não mudes, joga mais um bocadinho com ela, ou se quiseres mudar, compra uma em segunda mão, não sei, qualquer coisa tem que ser um bocadinho mais essencial, porque acho que assim é que a pessoa fica, e a pessoa gasta, e a pessoa faz. As raquetes de 6 em 6 meses, às vezes parece quase um relógio. Acho que tem que haver um bocadinho mais de essência e um bocadinho mais de ser no campo, e fora do campo está tudo bem. Fora do campo somos todos bons, somos todos jogadores de pádel. Eu se calhar não posso dar muitos conselhos em relação a isso, porque também tenho a mania de ensinar o meu parceiro, mas aqui fora do campo, quem quiser treinar e quem quiser levar a sério, leva a sério. Mas quem quiser jogar a nível social e amador, tem que ser com esse espírito também. E tem que partir de todos. Temos de ser bons parceiros uns para os outros. Também? Temos de ser bons parceiros uns para os outros, porque o facto de nós pensamos que lá está, é a falsa evolução, que somos todos muito bons cá fora, e depois lá dentro, olha, não, faz assim, faz assado, faz... Claro, mas aí entra um bocadinho o problema de estar sempre a alugar campos. Porque se isso numa aula não acontece, o professor não deixa. Portanto, é muito mais saudável. Lá está, é isso. É aproveitar os clubes, deixamos aqui um reto, aproveitar o confinamento para refletirem sobre isso. Eu acho que o pádel saia a ganhar, os jogadores saiam a ganhar. Há tanta coisa gira para fazer, os clubes têm jogadores bons de nível 1, associados, mulheres, homens, podem fazer jogos, podem fazer tanta coisa em horário bom, premium, em que toda a gente quer fazer para cativar esses jogadores a ficarem lá e a jogarem no seu clube e a pagarem esses valores que eles querem pagar. Agora, aluguéis de campos, serviço mínimo e básico,
Acho que tem que se conseguir a todo o custo que seja o mais barato possível, digamos assim. Ou seja, eu já não concordava com os preços que eram antes, agora muito menos, e pá, se consegue baixar, aumentando esses valores, acho que faz todo o sentido. Aí eu já sou uma pessoa que concorda. Sim, sim. E eu concordo a 100%. Muito bem, Miguel. Olha, tens mais alguma coisa assim sobre este assunto? Acho que já conseguimos, pelo menos tu melhor do que eu, conseguiste explorar este assunto. Sim, sem querer ferir suscetibilidades e sem apontar dedos a ninguém, porque cada um faz o que faz e diz o que diz e é o que é, não há problema em relação a isso. Eu só defendo o pádel nesse sentido, nem me estou a defender a mim. E pronto, isto é um espaço em que se pode dar um pouco as opiniões. Eu acho que em relação à nossa conversa, pouco ou nada mais há a dizer sobre esse tema. E pronto, querendo terminar, só tenho que te agradecer e dar um forte abraço. Espero que o pádel saia a ganhar com isto. Espero que tu continues a poder estar em segurança. Toda a gente também, que são momentos muito complicados e o pádel vai voltar com força, de certeza. Isso aí, de certeza absoluta. Miguel, eu só tenho a agradecer por aceitar sempre os meus convites, mais malucos que eles sejam, sempre a chatear-te. Obrigadinho para vir aqui também por esta situação, que eu gosto de ouvir e acho que as pessoas precisam de ouvir os principais determinantes do jogo, seja o Presidente da Federação, seja jogadores da Seleção, seja os melhores jogadores nacionais. Eu acho que precisam de ouvir estas coisas também para refletirem e para não terem estas falsas esperanças. Sou muito bom jogador, é isto, aquilo, e mesmo os clubes também refletirem sobre isto, pensam que estão lá no topo da montanha. Acho que todos podemos ganhar com todos e isso é um bocadinho também para a vida, não é? Uma pessoa tem que dar, tem que receber e tem que fazer de forma genuína, de forma honesta, de forma franca. Tu tratares o outro como queres que o outro te trate a ti. É um conceito básico que toda a gente pode seguir e eu tento seguir também e é isso mesmo. Miguel, olha, muito obrigado. Obrigado por teres aqui na segunda temporada. Boa sorte nos próximos episódios. Obrigado, Miguel. És o maior, pá. Um abraço. Tá, fica bem.